Olá, que bom estar de volta com você aqui pela TV Sete Lagoas, também pelo nosso aplicativo Sete Lagoas Play. E cumprimento a você também que nos assiste pela TV Com BR, canal 28 da Sky e também da Oi. E você também do canal Claro, canal 3, agora também assistimos aí a TV Com, que se expandiu e em breve também em outras operadoras. Nosso programa sempre vai no ar às sextas-feiras, às 22 horas na TV Com e na TV Sete Lagoas, segunda e terça-feira, às 8 horas da noite. Sempre com o patrocínio da Vivo Fibra, a internet mais rápida de Sete Lagoas. Faça contato com as lojas da Vivo em Sete Lagoas ou então acesse o site da Vivo. Temos também o apoio da 5 Bits, tecnologia em internet. Você que quer ter o seu site, quer ter aí realmente a sua empresa com qualidade na internet, procure a 5 Bits. É só você acessar o site. E também da JK Imóveis, .com.br. JK Imóveis é o site que você vai fazer a sua reserva de vendas ou compra do seu imóvel, ou então também para você que quer alugar o seu imóvel. E agora com uma grande novidade, sem fiador. Já pensou? Você alugar um imóvel sem fiador? Isso é possível na Giancarlo Imóveis. Acesse www.jkimóveis.com.br. Nosso programa hoje vai ser um programa sensacional. Vamos falar hoje sobre cultura, Eu adoro quando a gente recebe aqui na TV Sete Lagoas qualquer pessoa que vem falar sobre cultura, porque Sete Lagoas é uma cidade muito rica em cultura, Muita gente sabe que aqui nós temos artistas que têm uma qualidade enorme, que seja em várias áreas, seja os cantores, seja o pessoal da área de teatro, tem aí também na nossa área de audiovisual, tem muita gente boa, são várias áreas, não tem nem como falar que são várias áreas, principalmente pintores, pintores também, e a gente tem uma novidade agora, Então nós vamos falar sobre isso porque Sete Lagoas está se organizando, Eu acho que tudo é uma evolução e a gente também precisa evoluir. Inclusive nós temos alguns problemas que precisam ser solucionados para que a cultura seja viva, Porque não adianta você também ter uma cultura morta, você tem que ter uma cultura viva. As pessoas que são dessa área, elas têm que ter onde buscar, onde negociar, onde trabalhar, E aí, às vezes, acontecem algumas coisas na cidade que atrapalham tudo, Por exemplo, nós não temos, no momento, uma secretaria exclusiva de cultura, A gente sabe que o momento econômico é difícil, mas isso também é um dos assuntos que nós vamos discutir aqui. Eu estou recebendo a grande amiga Selênia, Selena Tavares, ela é uma guerreira da cultura em Sete Lagoas, Além de estar na posição atual, ela também é assessora do gabinete do presidente da Câmara, nosso grande amigo Caramelo, e cedeu esse espaço para que ela pudesse vir aqui conceder essa entrevista a um chamado aqui da TV Sete Lagoas, porque recentemente foi estabelecido aí, eles já tomaram posse, o Conselho, olha só, Conselho Municipal de Políticas Culturais de Sete Lagoas, Ele mudou de nome, tem essa palavra política agora também, e nós vamos tentar entender o sentido dessa palavra dentro do conselho que era chamado Conselho de Cultura. Prazer estar recebendo você aqui, Muito bom. Meu. Você que está sempre aí, a gente está sempre conversando às vezes sobre as questões culturais. Parece uma cultura viva. Parece, não é, A cultura viva, ela é sempre viva, está sempre em modificação. Não, mas estou dizendo você, Sempre para cá, para lá, Com os projetos. Apesar de não ser artista, mas aí que está o legal da cultura, eu sou militante há muitos anos, na causa cultural. E eu sempre digo para as pessoas a importância da cultura na vida de um povo, de uma sociedade. As coisas que aquela comunidade faz, ao longo dos anos, você vai percebendo como que é a cultura deles, Então a gente tem culturas indígenas, culturas, são várias, E
acaba que é uma identificação assim muito fácil, né? Quando a gente deixa o tempo passar e olha lá para trás. Então, às vezes a pessoa não entende muito bem o que quer dizer cultura, não é só o artista que está lá exercendo a sua função cultural, né? Mas é também a história, né, que vai ficando escrita né, com o passar dos tempos. Selênia, uma mudança, né? Primeiro, vocês assumiram recentemente agora, né? O conselho foi impulsado agora, no final do mês de setembro. Como é que foi feita a escolha dos integrantes? A escolha, ela já está determinada em lei, né? Em 2015, se não me engano, foi aprovado o Sistema Municipal de Cultura, né, segundo as diretrizes do Sistema Nacional de Cultura. Naquela época nós ainda tínhamos o Ministério da Cultura. E existia uma ideia de fazer esse sistema funcionar parecido com o SUS, assim. A base seria a mesma, transferência de fundo para fundo, mediante necessidade, acredito que seriam editais e tal. Mas logo depois disso veio a crise e o sistema, esse sistema nacional com esse tipo de transferência, né, de fomento em dinheiro nunca funcionou para Sete Lagoas. Mas nós conseguimos implementar o Sistema Municipal de Cultura e nós fizemos o Plano Municipal de Cultura. Nessa época do plano, eu estava também como presidente do conselho, naquela época, e dentro dessa lei, o conselho ele foi renomeado e estabeleceu-se, inclusive, como é que seriam as eleições, essas nomeações, quantas cadeiras teria o conselho. Então, atualmente, nós temos um conselho composto paritariamente por poder público e sociedade civil, cada um desses poderes com 10 cadeiras no conselho, e a eleição acontece através de fóruns setoriais. Reúnem-se pessoas daquele setor artístico específico e elegem um representante para ocupar a cadeira e seu suplente. Eleitos esses representantes e indicados do poder público, é realizada a eleição para presidente e diretoria, primeiro secretário, segundo secretário e vice-presidente. E você ganhou bem para isso? É um trabalho voluntário. E é muito trabalho. Muito trabalho. É só com amor mesmo. Parece demagogia quando a gente fala que é por amor, né? Que as pessoas usam essa palavra com facilidade. Mas é. Mas eu acho que a gente, como cidadão, a gente tem uma responsabilidade com a sociedade, né? E a gente acaba que você não consegue falar não para um convite desse. Eu, por exemplo, fui convidado para integrar também ao conselho, como é que é? O SEMAD, né? Que é de patrimônio. Né? Compact de patrimônio. Então, assim, a gente fica realmente numa situação que, como é que você não vai ajudar o município, né, a se organizar, a viver sua vida, sendo que você está morando aqui, né? Sim, então, e assim, eu já milito, né, há muitos anos. Eu comecei a trabalhar com cultura em 99, 2000. E lá em Belo Horizonte, eu fazia projetos para a Lei Rouanet, através da Promotoria Cultural da UENG, e foi ali que eu descobri esses mecanismos, né, de fomento. Inclusive, a gente estava discutindo antes, né, sobre o porquê do política no nome desse conselho, porque existe ainda, principalmente persiste nessas cidades do interior, a ideia de que cultura é evento, e não é. Evento é o resultado final de todo um processo político, né, cultural, ou então é um evento de entretenimento com outros fins, com outros objetivos que não culturais. Pode acontecer também. Agora, o Conselho ter mudado de nome é muito importante para as pessoas entenderem a função da Secretaria de Cultura dentro desse novo sistema de cultura, a função do Conselho, que é garantir a implementação de políticas culturais. Né? Eu me lembro bem, você deve se lembrar também, há 10 anos atrás, alguma peça de teatro ia para a Casa da Cultura, o povo ficava pedindo, pelo amor de Deus, para as pessoas irem assistir. Hoje em dia, depois, né, de todo o processo que nós passamos de implementação dessas políticas, que começou assim, teve uma primeira iniciativa no governo do Múcio Reis, eu acho que você se lembra disso, tinha o Arte por Toda Parte, o nome, era um nome assim, que era uma tentativa de descentralização, e era um prefeito que gostava de cultura e investia, né? Aí depois acabou e voltou novamente com o Maroca na gestão do Fred Reis, Maroca foi... Fred Antoniazzi.
Na gestão do Maroca é que a cultura foi retomada. E foi quando finalmente nós conseguimos que a pasta da cultura fosse separada das demais. E isso é interessante pelo seguinte, não é só uma questão de dotação orçamentária, é questão de recursos humanos também, com o olhar voltado para aqueles objetivos da pasta. Entende? Se junta a cultura com outra pasta, por exemplo, a educação, que é uma pasta que tem acho que mais de 5.000 funcionários, como que vai ficar isso? Como que a cultura provavelmente vai ficar em segundo plano, porque existem questões muito urgentes e emergentes, né, no dia a dia ali. Então, é necessário, inclusive, isso está previsto na lei do Plano Municipal de Cultura, que exista uma secretaria autônoma e que as pessoas entendam qual que é o papel da secretaria. Não é o de promover eventos, não é. É o de garantir a implementação das políticas culturais que estão todas lá previstas no nosso Plano Municipal de Cultura. E o Conselho tem essa função de acompanhar, de contribuir para a execução dessas políticas e de fiscalizar se elas estão sendo implementadas, né? Então, assim, eu aceitei esse chamado, digamos assim, não foi nem um chamado, não, foi uma vontade mesmo que eu tive de participar novamente do Conselho, porque eu participei lá atrás, né, na construção, na confecção desse plano, e agora nós estamos passando por um momento bem, assim, histórico e difícil também, né, que é o momento que a gente está vendo o desmonte da cultura em nível federal, o desmonte em nível estadual. Nós não temos mais o Ministério de Cultura, que ele foi fundado em 1985, e logo depois, em 91, foi sancionada a Lei Rouanet. Agora não temos mais Ministério da Cultura. E tem essa tendência, né, de enxugar gastos juntando secretarias. Só que assim, a gente questiona muito isso aqui em Sete Lagoas. Qual é a economia efetiva em se juntar a Secretaria de Cultura? A economia do salário do secretário? Muito bem, nós estamos hoje recebendo aqui a Selênia, falando um pouco sobre cultura, né? Cultura de Sete Lagoas, que é muito rica, e nós temos vários outros assuntos para ser tratados ainda. Não saia daí, já já nós voltamos para conversar um pouco mais aqui no Santiago Entrevista. Olá, Sete Lagoas! Você quer alugar um imóvel sem burocracia e com agilidade? Eu tenho uma novidade para você. A Giancarlo Imóveis fez uma parceria com a Credipago para solucionar o seu problema em 15 minutinhos. Passe na Giancarlo Imóveis e encontre a sua solução. Giancarlo Imóveis, a imobiliária que tem as melhores condições para quem quer alugar, vender ou comprar imóveis. Avenida Antônio Olinto, 477, primeiro andar, no centro de Sete Lagoas. Contato 3775-1020 ou 3775-2010. Para locação, ligue 99351-8004. Acesse www.jkaimóveis.com.br. Instalado dentro do Poço São Sebastião, no bairro Boa Vista, o Lava Jato Família Silva faz lavação geral, ducha e lavação simples. Tem também os serviços especializados na lavação de moto, bancos, forro de teto, dentre outros. Uma equipe super treinada para prestar um serviço de excelência. O melhor é que você pode agendar, que nós buscamos e entregamos o seu veículo limpinho na hora marcada. Lava Jato Família Silva, funcionando de segunda a sábado, de 7h30 às 19 horas e domingo, de 7h30 às 13 horas. Rua Coronel Randolfo Simões, 1025, no Boa Vista, dentro do posto São Sebastião. Fones 999358767 e 997784235. Estamos de volta com o nosso programa Santiago Entrevista. Minha convidada hoje é Selena Tavares, a menina da cultura, né? Nós vamos continuar com o nosso programa discutindo a cultura de Sete Lagoas. Você que está nos assistindo, principalmente você que faz parte da cultura, é preciso que você tenha um raciocínio muito lógico, porque nós estamos vivendo uma situação muito difícil. A gente sabe que o país está em crise, né? O governo federal cortou muitos investimentos e diminuiu secretarias. O governo estadual nem se fala, né?
está falando aí em vender, né? CEMIG, são várias, né? Privatizar, né? Para tirar principalmente aí o custo do Estado. E em Sete Lagoas, né? O prefeito chegou também para que ele consiga colocar a prefeitura mais ou menos, né? Numa situação financeira mais estável. Ele uniu e nós temos hoje somente 8 secretarias. A questão aí é uma questão, como o prefeito falou aqui no programa anterior, é uma questão administrativa, né? Tanto os agentes da cultura de Sete Lagoas precisam de pensar, se reunir, sentar com o prefeito, sabe? Precisa primeiro se organizar. Não adianta ir lá e sentar com o prefeito, você vai tomar um não na cara. Ele já está pronto para dar um não. Né? Só que o que precisa de fazer é um grande movimento, mostrar o que foi a cultura nos últimos anos em Sete Lagoas, como que ela, né, evoluiu, e chamar aí sim, né, a palavra política, né, chamar os políticos também para essa conversa, porque senão vai chegar lá e vai receber um não e vai ficar do jeito que está, porque a proposta de governo que nós temos hoje é de manter do jeito que está até as eleições. Então, mas assim, houve a votação, né, na Câmara da reforma administrativa. Mas eu estou dizendo que aí é uma questão política. Sim, aí depois os vereadores, né, eles, na verdade, foram propostas emendas no sentido de não juntar a Secretaria de Cultura especificamente, porque teve esse movimento dos artistas, né? Houve essa demanda dentro do próprio Conselho, que mandou ofício para os dois poderes, legislativo e executivo. Não era na minha gestão, era na gestão do Pardal, que foi um ótimo presidente também. Então, assim, aí os vereadores entenderam que haveria essa possibilidade do prefeito manter a pasta separada. Pode ser até um secretário respondendo pelas duas. Eu acredito que nós estamos passando por um período de transição política, né, em todo o território nacional, onde esse enxugamento da máquina, além de necessário, ele acaba dando transparência também a esses processos. Eu estou achando isso bom. Mas eu estou te dando uma sugestão. Você tentou resolver a coisa de forma política, forma correta. Não, nós estamos vocês mandaram um ofício e tal. O que vocês precisam de fazer nesse momento é o seguinte, é pegar aí em torno aí de 200, 300 artistas e colocar dentro da sala do prefeito. Prefeito, vamos discutir cultura. Entendeu? Porque, na verdade, a voz do povo, né, como dizem, é a voz de Deus, o prefeito tem que ouvir os artistas, porque ele não tem essa visão que vocês têm. Pois é, olha só, nós já estamos organizando... Ele tem uma visão de administrativa pensando em números no momento. Não, e ele tem que pensar mesmo, né? A gente sabe... Só que eu acho que a solução tem que vir a partir de uma discussão. Mas posso te colocar o que eu acho? Pode. Nós, os conselheiros, enquanto representantes de todos os setores artísticos, a gente está se reunindo, a gente já está organizando uma convenção da cultura na cidade, que inclusive está prevista também, e ela é importante agora para a gente discutir esses aspectos. No primeiro dia da convenção, nós inclusive vamos chamar o poder público para participar, né? E assim, não sei se seria o caso de, num primeiro momento, colocar 200 artistas na sala do prefeito, que isso fica parecendo uma forma de pressionar. A gente acredita no diálogo. A gente vai tentar esse diálogo do conselho mesmo, enquanto representante da classe, né, com o prefeito, para ver o que ele pensa sobre isso, qual que é a ideia, se ele vai acatar a sugestão dos vereadores, que todos assinaram esse documento, né, pedindo para manutenção da pasta. E assim, a gente também está pleiteando uma coisa que nunca conseguimos, já houve promessa nesse sentido, que é a indicação do secretário ou do subsecretário, de quem for gerenciar. Isso eu acho muito difícil. Também acho que é um cargo político, a gente entende isso e não existe nenhum ressentimento se isso não acontecer, mas seria muito interessante. Na verdade, é uma coisa que seria uma grande conquista para a política local, porque nós temos aqui em Sete Lagoas, né, a gente quase não fala isso porque às vezes tem pessoas que não gostam que a gente fala, mas Sete Lagoas é cheia de cargos políticos, né? A Câmara de Vereadores está cheia de cargo político, a Prefeitura está cheia de cargo político e, na verdade, está tudo amarrado, né? Enquanto a gente não renovar também essa política, de forma que a gente tenha políticos
novos para mudar a forma que está sendo feita a política, porque a população está clamando por isso, as pessoas querem mudança, as pessoas não aguentam mais esse sistema está falido. A gente está vendo que o Brasil está numa situação difícil e não é por acaso, é porque a forma que está sendo executada, ela já chegou no limite. Né? Então precisa de uma mudança. E temos aí agora a lei de incentivo, né, que foi aprovada recentemente e foi sancionada, e a lei do fundo de incentivo. Esses dois mecanismos, eles são ferramentas essenciais para o fomento mesmo do artista local. E a gente deve ter em mente que a cultura, ela faz parte do conceito da economia criativa. A cada R$1 investido na cultura, R$1,50, se não me engano, voltam para os cofres públicos. Né? E existe a realização de um evento popular em praça pública, por exemplo, as pessoas vão vender, vai gerar uma renda ali para aquelas pessoas da cidade. A cadeia produtiva para a realização desse evento é uma cadeia econômica, né? Então, assim, a gente está querendo trabalhar muito esse conceito para as pessoas pararem de entender que o investimento na cultura é só um investimento sem retorno. Não é verdade. Ele vamos dar um exemplo aqui daquele evento que nós tivemos. Foi, eu acho que é Feira do Livro, né, que teve. A Bienal do Livro. Gente, que maravilha que foi. Foi maravilhoso. Né? Movimentou a cidade. Né? Foi um projeto do Caramelo. Foi um projeto do Caramelo. Aí já, nesse caso, não importa de quem seja o projeto, claro. Entendeu? A população abraçando. Nós tivemos antes também, que era feito pela Iveco, né? A Literata, né? Então, assim, eventos que nós tivemos também no governo passado, que foi, como é que tinha eventos na cidade toda, virada cultural, foram várias. A gente está um pouco triste que não teve virada cultural. Então, assim, a gente tem exemplos na cidade de que a cultura, ela é um fomento também até para fortalecer o turismo. Né? Cultura e turismo andam juntos. E o prefeito tem sim. falado muito que quer transformar a cidade em cidade turística. E aí, nesse ponto, eu acho que ele precisa de encontrar com esses artistas, esses atores que participam fazendo acontecer a cultura na cidade, para ele abrir um pouco mais a cabeça nesse sentido. Mas assim, eu realmente não acho que vai haver nenhum tipo de dificuldade com esse diálogo, não. Eu já conheço do Ilho já há alguns anos e eu nunca entendi que ele seja uma pessoa refratária ao diálogo. Eu tenho feito, eu trabalho sempre pesquisando, observando e perguntando às pessoas, consultando todo mundo. E aí, como é que você vê a administração? O que você acha desse político? O que você acha daquele? Você está gostando disso? O que você não está gostando e tal? E até o momento a gente vê uma grande aceitação nas ações do prefeito, né, assim, no que tange principalmente a organização da cidade, a colocar a cidade nos trilhos dela, né, de voltar a ser uma cidade respeitada, de ter um certo conforto para o cidadão transitar na cidade, de tentar fazer com que a cidade busque recursos e principalmente no atendimento, né, em todas as áreas, que ele é uma pessoa que tem atendido as pessoas muito rápido. Então, eu acho que nós temos que aproveitar esse momento de que um prefeito, que se você bater na porta lá, ele vai abrir a agenda para você. Acredito que sim. Nós estamos no caminho, nós tivemos a primeira reunião agora, então assim, demorou um pouco para a gente tomar posse, mas nesse sentido a gente está se movimentando mesmo. A gente quer levar até ele o conhecimento da lei de incentivo, que assim, ela já está sancionada, mas agora tem que acontecer na prática. Então, o que é que a gente precisa? A gente precisa que a Secretaria de Planejamento ou de Fazenda abrace, né, essa ideia e elabore o passo a passo, qual que vai ser a metodologia adotada para o processo contábil. Porque como que vai funcionar a lei de incentivo? Ela é através de dedução do imposto do ISS-QN, que é o imposto municipal. Certo? Então, as principais empresas que podem investir no projeto com o desconto fiscal serão as empresas prestadoras de serviço mesmo. E aí, essas empresas, elas podem investir até 25% do valor devido de imposto, isso mensal. Desde que, no montante, esses impostos não ultrapassem, em termos de receita para o município, o teto de 5%. Certo? Aí as empresas vão investir e vão provavelmente receber um recibo. Aí essa metodologia da contabilidade,
é o município, junto à Secretaria de Fazenda ou Planejamento, que vão determinar como que vai funcionar. Só falta isso. Aí a gente já pode, por exemplo, junto ao Conselho, lançar o edital para que os artistas possam pleitear esse mecanismo. Aí o artista entra no edital, propõe um projeto, recebe um termo lá de aprovação e que o projeto está apto a captar esse recurso no mercado. E aí vai ser um outro trabalho que eu acredito que vai partir do Conselho aí, no caso, também. Os artistas e as entidades. Ou Os não? artistas e as entidades, porque certamente. Nós temos várias entidades, Sim, né? não, com certeza. Artistas e entidades sem fins lucrativos, né? Essas são as prerrogativas da lei. E agora tem que mobilizar o empresariado, que a gente sabe que não é fácil. Não é fácil. Mas assim, eu tô sentindo, né, que existe uma mentalidade nova surgindo, né? Nós estamos, graças a Deus, que em Sete Lagoas virou um polo universitário, a gente está cheio de universitário, né? Pessoas se formando o tempo todo. A mentalidade das pessoas está evoluindo nesse sentido. Existe o Grupo AI, que entende a cultura como um catalisador do processo de turismo, de trazer pessoas para a cidade, de melhorar a qualidade de vida do cidadão também, né? Então, são pessoas que vão nos dar esse suporte. Então, eu acredito que a nossa dificuldade, a dificuldade que a gente vai enfrentar agora para fazer essa captação vai ser muito menor do que há, sei lá, 8 anos atrás. Vocês já têm um cadastro dos artistas e das entidades? Então, esse censo, ele foi feito na época da implementação do Plano de Cultura, que foi em 2015. E aí foi contratada uma empresa, até com recurso do próprio Conselho, para criar um site para fazer esse cadastramento. Só que esse site não funcionou. Aí com essa troca de gestão, assim, nós não conseguimos ainda descobrir onde que foi esse cadastro. Mas existem os cadastros no Conselho e é muito simples de fazer, na verdade. Artista e organização que quiser cadastrar no Conselho, de acordo com a legislação, é levar a documentação, né, autenticada em cartório e tal. Tem uma listinha lá de documento e a gente registra em ata. E, a gente provavelmente vai ter que fazer uma campanha. Né? Pode contar conosco. E tem o fundo de incentivo, que sempre foi mais complicado. E a lei e o fundo, eles fazem parte de um mesmo mecanismo de fomento à política cultural na cidade. Então, é difícil eles serem dissociados. E esse fundo, a lei dele já está regulamentada desde 95. E a gente nunca viu essa conta ser criada. Aí fica a pergunta, por quê? Primeiro que para fundo precisa ter dinheiro, a gente não tinha nem passo separado e tal. Aí, recentemente, ano passado, a gente se reuniu, o Gabinete do Caramelo, com o Alan Keller, que na época era o secretário adjunto de Cultura, com a Secretaria de Planejamento, com a Secretaria de Fazenda. Chamamos todo mundo e falamos, olha, tem jeito da gente colocar isso para funcionar? E chegamos à conclusão que tinha. O Alan olhou os números da secretaria e percebeu que 15% da dotação eram utilizados para a realização de eventos e o critério de escolha desses eventos era de acordo com a vontade do executivo. Não tinha um critério. E aí a gente falou, olha, bacana, põe esses 15% no fundo e agora os eventos serão realizados através de editais. Porque a gente garante a democracia do processo, a transparência e, finalmente, o investimento em política pública mesmo, né? Sem ser de cunho eleitoreiro, que porventura algum gestor possa querer usar. Não digo que já foi o caso, acho até que não. Não, acho também. Não houve isso. Mas pode haver, mas aí a gente vai cercando. E com esses 15%, que não é muito dinheiro, a gente sabe que a dotação da Folha da Cultura a maior parte é para pagamento da Folha, né? A dotação da pasta. Mas pelo menos se já tivesse uma parte de pessoas trabalhando na cultura, já ajudava bastante. A gente tá passando por esse momento, né? A gente já marcamos uma reunião com a secretária atual, Rosilene, que tem super boa vontade conosco, né? A gente fica até pensando, nossa, coitada, que ela é super assoberbada, ela 3 passos para gerenciar. Educação, uma coisa que já precisa é uma parte urgente, difícil. né? Já passou a reforma, né, administrativa, pelo menos estabelecer aí e empossar o subsecretário de Cultura o mais rápido possível, porque pelo menos isso é necessário que se faça, pelo menos ainda esse ano, né, prefeito? E aí a gente tem esse temor, sabe, Santiago? Eu acho que é um temor mesmo,
Não tem outra palavra para ser usada, não. De colocar uma pessoa lá que é só um cargo político, mas que não tem o conhecimento técnico necessário nesse momento para entender o que são as políticas culturais, para saber o que tem que ser feito, para poder ajudar a gente no processo de implementação da lei de incentivo, para fazer essa ponte entre executivo, empresariado, artista. Tem que ser uma pessoa com muito conhecimento. Certo. Não adianta só você colocar lá um cargo que é de confiança do político, mas que não vai saber ajudar a Rosilene, por exemplo. Para encerrar aqui, nosso tempo já está estourado. Algum evento na área cultural programado para de agora até o final do ano? Tem vários. Tem, por exemplo, o aniversário da cidade, que parece que vai ser um mês inteiro de evento, mas não saiu da pasta da cultura, parece que foi uma coisa do gabinete do prefeito. Tem uma comissão que foi criada para... Tem o lançamento do CD do Congadara, aqui em Sete Lagoas, dia 20, que eu acho que a gente tem que abraçar essas coisas, porque eles foram reconhecidos lá fora e é uma banda daqui, a gente tem que prestigiar. Tem vários eventos acontecendo, né? Tem esses Oktoberfest Fest e tal, que é de cerveja, que acaba atraindo também atrações culturais. E vamos ver aí como é que fica até o final do ano, se a gente consegue, né, pelo menos algum retorno nesse sentido das nossas demandas da área cultural. Isso aí. A gente está trabalhando para isso. Quero te agradecer e nós vamos conversar mais com o Conselho, tá, gente? Quem sabe a gente fazer uma parceria com a TV Sete Lagoas para usar mais o canal comunitário aqui, para divulgar as coisas da cultura de Sete Lagoas. Eu te agradeço, volte sempre. Eu que agradeço. Tá? A gente não deu para falar todos os assuntos que eu anotei aqui, mas a gente tem prestado atenção muito numa coisa que se fala muito na cidade, que é economia criativa, tá, gente? Depois a gente vai fazer um programa para falar sobre isso, porque está inserido dentro da cultura, né? E a economia criativa realmente é muito interessante, né? Não só em Sete Lagoas, mas em todos os lugares, porque ela promove, né? Promove lazer, promove diversão, felicidade para as pessoas e promove também a parte financeira que todo mundo precisa, né? Nós ficamos por aqui com mais esse Santiago Entrevista, voltamos em mais um programa com um assunto especial. Até lá então.